Boa noite a todos e todas. Hoje na presença de um homem aqui, diferente dos outros dias, né? Então, vou me dar o luxo da civilização aqui do gênero, mas gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui conosco no quarto dia do Mulheres na Ciência, né? Esse evento promovido pela Associação dos Pós-Graduandos do Mackenzie, APG, por meio da Diretoria de Mulheres, em comemoração ao 8 de março. A gente optou por fazer esse evento, né, esse evento inicial da PG, principalmente porque ela foi constituída muito recentemente, ao final do ano passado. Então, é uma oportunidade muito bacana para a gente poder iniciar a divulgação e os trabalhos da nossa associação. Essa primeira gestão, a gente conta com a presidência do aluno em doutorado, né, do Direito Político e Econômico aqui da instituição, João Pedro Macilar, que está aqui conosco essa noite, com a nossa vice-presidência, também doutorando em Direito Político e Econômico, Gabriela Cardoso, que está aqui conosco, compondo a mesa, e também eu, que honrosamente faço parte desse time, né, que estou diretora de mulheres nessa temporada, né, nessa nossa primeira temporada de APG. Como eu disse, esse nosso evento do 8 de março, em comemoração, a gente já abordou alguns assuntos muito relevantes para fomentar as mulheres na ciência, como educação, tecnologia, saúde. Hoje estamos contando, né, com as questões relacionadas às ciências jurídicas. Amanhã temos aí o nosso último dia, em que vamos tratar sobre urbanismo. E para isso a gente convidou até então nomes incríveis, e hoje não poderia ser diferente. Eu quero começar iniciando a abertura dos trabalhos, né, nesse dia de hoje, apresentando as nossas palestrantes. Eu vou iniciar aqui pela nossa querida professora Patrícia Turma Martins Bertolini, que já está aqui compondo a mesa comigo, presencialmente nesse dia de hoje. A professora Patrícia é doutora e mestra em Direito do Trabalho pela USP, com estágio pós-doutoral na Superintendência de Educação e Pesquisa na Fundação Carlos Chagas, professora adjunta na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde integra o corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico e lidera o grupo de pesquisa CNPq Mulher, Sociedade e Direitos Humanos. Bem, passando aqui as apresentações, gostaria de apresentar também a Sheila de Carvalho, que está online conosco aqui essa noite. A Sheila é professora, advogada e defensora de direitos humanos, atualmente secretária nacional de Acesso à Justiça no Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi diretora de Incidência Política e Litigância Estratégica no Instituto de Referência Negra Peregrine, atuou na construção da Coalizão Negra por Direitos, atuou para a articulação de redes nacionais e internacionais de promoção de direitos humanos, e foi coordenadora de Direitos Humanos do Instituto Ethos, assim como integrou a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Boa noite, Sheila, bem-vinda ao nosso evento. E, por fim, aqui com as nossas apresentações da mesa, gostaria também de apresentar a Daniele Grandinetti, que é juíza de direito aqui do TJ São Paulo, coordenadora do Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, e idealizadora e coordenadora do programa Somos Marias, na comarca de vencedora do Prêmio Inovare e do Prêmio na categoria Magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo, especialista em Direito Criminal e Criminologia pela Faculdade Damásio de Jesus e pós-graduada em Neurociência e Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul. Bom, e rapidamente me apresentando, eu sou a Karen, eu sou advogada, doutoranda aqui do Programa de Direito Político e Econômico do Mackenzie. Sou pesquisadora de grupos de pesquisas relacionados com direito, feminismo e gênero. E também sou autora do livro Mulheres na Advocacia, Home Office e Trabalho de Cuidado durante a pandemia de Covid-19. E gostaria também de passar para alguns agradecimentos, menções e saudações muito importantes para o nosso dia de hoje. Primeiramente para o DCE e para a MPG, né, os nossos agradecimentos e saudações que desde a primeira palestra estão aqui nos dando suporte, seja virtualmente, seja através das redes. Já tivemos também a oportunidade de ter alguns membros e membras presentes e compondo a mesa aqui conosco.
Gostaria também de agradecer imensamente a nossa colega, também do nosso programa de Direito Político e Econômico aqui no Mackenzie, a mestranda Rafaela Jansen, falei certo, Rafa? Desculpa, que foi a responsável aqui pelo gentil contato com as nossas palestrantes externas do dia de hoje, tendo auxiliado a presença delas aqui conosco. Então, Rafa, muito obrigada pela gentil contato com as nossas super palestrantes do dia de hoje. E, por fim, gostaria também de agradecer a Coordenadoria de Esportes e Representação Estudantil, o SERE. Deixamos aqui a nossa menção de agradecimento para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, o PREC, em nome, né, do professor Dr. Daniel Rogério Ferreira, que nos auxiliou a promover esse evento para toda a comunidade acadêmica. Então, passados os agradecimentos, menções e saudações, dou abertura aos trabalhos do nosso dia de hoje, com Mulheres na Ciência. Gostaria de iniciar, por gentileza, com a Sheila, que abrilhanta aqui a noite conosco. Sheila, você tem a palavra. Obrigada. Muito obrigada. Me escutam bem? Sim, muito bem. Ok. Aqui à distância, direto de Brasília, uma honra, uma felicidade estar aí com a associação nesse evento, né? Como uma ex-mackenzista, a gente sempre fica feliz de estar entre nossos pares, né? Agradeço aí a Rafaela Jansen, que é minha contemporânea, né, Rafa? Na época que a gente estava juntos no Mackenzie, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Saúdo a minha professora de Direito do Trabalho, que está aí, doutora Patrícia, saudades das suas aulas. Enfim, né, gente? Acho que esse é um bate-papo e é muito interessante pensar dentro dessa dinâmica do Mackenzie, porque não faz tanto tempo assim, mas já faz bastante tempo, né? E foi um longo caminho, uma longa trajetória até aqui, e estar aqui hoje no Ministério da Justiça, acho que tem, além de ser hoje para mim um lugar muito estratégico, né, dentro da agenda, quando a gente fala numa perspectiva de direito, enfim, é para mim hoje muito simbólico, né? Então eu sou a mulher mais jovem a ser secretária nacional no Ministério da Justiça, né? Isso tem o seu impacto. Sou a primeira mulher negra que está nessa posição no Ministério da Justiça, né? E eu fico pensando que quando eu estava no Mackenzie, isso me parecia algo muito impossível, né? De uma certa forma. Então quando eu estava no Mackenzie, quando a gente estava dentro dessa de um Mackenzie que também estava se repensando naquela época, né? Então era uma das primeiras turmas que aceitavam o ProUni para sua composição, né? Que é o programa Universidade para Todos do governo federal, que tinha como esse intuito, né? Trazer jovens periféricos para acessar o ensino superior aí no Mackenzie. Então fui de uma das primeiras turmas do ProUni. Fiquei aí 5 anos no Mackenzie. Quando eu estava no Mackenzie, eu queria muito trabalhar na temática de direitos humanos e era sempre muito incompatível, né? Então as pessoas falavam, não tem direitos humanos no Mackenzie. E a gente começou a semear também essa plantinha no Mackenzie de criar estruturas dentro da universidade que pudessem estar mais direcionadas nessa agenda de direitos humanos. Confesso que eu não sei exatamente como está hoje, né? Faz tempo que eu estou um pouco distante, mas eu lembro que era assim, que foi uma dificuldade muito a gente conseguir institucionalizar um debate mais plural, mais forte acerca da questão dos direitos humanos, e com o passar do tempo eu vi que isso foi avançando, né, Karen? Foi se colocando ali como uma agenda que a universidade, a Faculdade de Direito do Mackenzie em específico, né, começou a incorporar dentro das suas discussões, né? E trabalhar com direitos humanos num país como o Brasil sempre foi um grande desafio, né? Um desafio para mim. Então, desde que eu saí da universidade, eu fui trabalhar para organizações da sociedade civil que tinham como esse intuito, né, uma agenda mais próxima da defesa de direitos, numa perspectiva mais ampla, né? Então, passei por inúmeras organizações, Conectas, Etos, IBCCRIM, enfim, né?
fui fazendo um trabalho ali de o que eu chamo de advocacy, né, que é tentar fazer uma espécie de lobby do bem, advocacy para algumas agendas, dessas organizações dentro dos poderes institucionais e também investi bastante, especialmente nos últimos anos, na construção de uma litigância estratégica em direitos humanos, né. O nosso país ele não tem uma cultura muito forte ainda em litigância estratégica, ficam ou a advocacia do interesse público, né, como a gente chama, em alguns países, inclusive, tem isso mais fortalecido. Muitas vezes essas agendas de defesa de direitos difusos e coletivos no nosso país ficam em torno da Defensoria Pública, do Ministério Público Federal, quando a ideia de uma litigância estratégica ela pode ser feita por qualquer um, né? Uma litigância em razão do interesse público pode ser feita por outros atores, né? Então eu sempre quis fortalecer muito essa questão, essa necessidade de que a gente tivesse processos de litigância estratégicos que viessem da ponta para as instituições do sistema de justiça, né? O que isso significava? O que isso significava na prática, né? Uma estratégia de litigância jurídica construída a partir dos movimentos, das organizações da sociedade civil, de quem está na base, de quem estava sendo diretamente atingido, né? Ou representantes daqueles que estavam sendo atingidos por determinada situação, e que a gente pudesse fazer algo que ultrapassasse os autos processuais, né? Porque eu acho que a litigância estratégica ela tem isso como intuito. Então, o processo ele é uma parte de um rol muito mais amplo de incidências que se dialogam com aquele processo, né? Você pegar uma causa, processo jurídico, entrar, fazer o rito normal da advocacia, vamos lá, mas articular uma série de outras ações concatenantes, inclusive em outras instituições e em outros poderes, que fortalecem aquilo que se está sendo pleiteado, né? Então, eu lembro uma época quando eu estava saindo do Mackenzie, estava me formando, enfim, já estava estagiando numa dessas organizações de direitos humanos, estava me formando, e o primeiro caso de litigância estratégica que eu fiz, assim, né, que liderei sozinha, foi em relação à revista vexatória. Hoje a gente tem mais ou menos ideia do que é revista vexatória, de como isso acontece dentro da sistemática processual, enfim. Mas naquela época a revista vexatória era um não tema, ela não existia. E eu acompanhava desde os 19 anos, eu entrava nos presídios pela pastoral carcerária, né? Então ficava ali ministrando com a pastoral carcerária, o padre Valdir me levava de vez em quando, né, para ingressar nos presídios e passava muito tempo do meu domingo, né? Eu ia praticamente todos os domingos, eu estava indo em alguma unidade prisional, enfim, indo naquele processo. E dentro desse lugar eu tive muito diálogo com mães, com mulheres, com esposas, com pessoas que passavam por aquele processo da revista vexatória, né? E aí todo domingo aquele perrengue que envolve muito mais que a revista, né? A revista é só uma dentre tantas humilhações que os familiares vivenciam no dia a dia, né? Especialmente ali no domingo, mas eu achava assim a revista vexatória algo muito impraticável. E tinha uma missionária, que chamava Heidi. Alguns até devem conhecer, porque ela ficou muito tempo no Brasil, muito tempo na pastoral carcerária. Hoje eu não sei em que lugar do mundo ela está, que ela é missionária da Igreja Católica, mas ela sempre falava dessa questão da revista e batia muito nessa questão da revista. Aí, um dia, a gente fez uma espécie de mutirão na fila do presídio de pedir para as mulheres escreverem cartas daquela experiência que elas estavam passando ali, do que significava para aquelas mulheres, e eu falo mulheres porque era a maioria mulheres, né? Do que significava aquela experiência de passar pela revista vexatória, em que muitas vezes envolvia, inclusive, né, não só o desnudamento, não só o agachamento, mas muitas vezes havia uma busca e apreensão ali numa salinha, né, o que era uma situação totalmente humilhante, degradante, enfim. E a gente pediu para essas mulheres escreverem cartas. E, enfim, a gente recebeu várias cartas, assim, né? Foram centenas de cartas de mulheres contando as suas experiências. E aí, com base nisso, a gente resolveu pensar numa campanha sobre a revista vexatória. Uma campanha para fazer uma não realidade, uma realidade invisível ser visibilizada.
E a gente começou a campanha, e a campanha foi super bacana, porque várias pessoas se engajaram, inclusive pessoas que eram artistas lendo carta. Na época, a Denise Fraga topou ler uma carta assim super forte, né? Então a campanha foi tomando forma. E em paralelo, a gente pegou aquelas cartas um dia, olhou para elas e falou: o que mais a gente consegue fazer com essas cartas, né? E a gente transformou aquilo numa ação de dano moral coletivo, né? Uma CP de dano moral coletivo. Então a gente pegou todas as cartas que vinham de uma unidade prisional em específico, né? Na época era a unidade de prisão provisória ali de Guarulhos, e a gente juntou todas as cartas e ingressou com uma ação judicial para. Acho que tem um áudio cortando aqui. E a gente ingressou com essa ação judicial com base nessas cartas, né? Em concomitância, a gente ingressou com um projeto de lei na LESP, né, na época, para proibir, e ingressamos com um projeto de lei também no âmbito federal, aqui no Congresso Nacional, para que a gente conseguisse proibir a prática da revista vexatória nos presídios, né? O final dessa história não é tão positivo, que a gente não conseguiu, mas a gente quase conseguiu. A gente conseguiu em São Paulo, e a existência da ação judicial ajudou muito, então foi tudo se relacionando, né? E aí, a partir da ação judicial, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, né, a SAP, que chama em São Paulo, né, foi atrás para mobilizar a compra de body scan, para evitar esse processo degradante. Então, assim, conseguimos mobilizar em torno disso, né? E eu acho que, assim, ser uma mulher no direito é também pensar em alternativas que não seriam pensadas, né? Você tentar buscar formas criativas, porque quando a gente está falando de um direito, ou dessa dinâmica do que a gente entende por direito, a gente está falando de um direito que não foi pensado para nós, para nós. Então, muitas vezes é difícil aplicar esse direito quando a gente está falando das nossas questões, do ser mulher, né? E estava refletindo muito sobre isso hoje também, Karen, nessa questão do caso do Daniel Alves, né? De muitas coisas que isso significa, mas de como a gente tem hoje no Brasil um processo de revitimização da vítima, da mulher que está passando por uma situação de violência. Quando a gente compara os dois julgamentos, apesar dos resultados, né, no fim terem sido o mesmo, né, um caminho da impunidade, enfim, uma das coisas que me marcou muito desse julgamento do Daniel Alves é que a gente não vê a figura da mulher. Ela não está na mídia, ela não está sendo deslegitimada, ela não está sendo humilhada num julgamento publicamente, né? Enquanto aqui a gente tem uma situação diferente. Eu não lembro agora qual que era o caso, se era Mariana Ferrer, talvez seja Mariana Ferrer, que era um caso assim que você vê o nível de violência que aquela mulher passou para conseguir denunciar, para fazer a sua voz valer na delegacia, para o processo subir, uma violência que ela sofreu na promotoria, para chegar na audiência, ser humilhada pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado, por uma violência que ela passou, né? Então, a lógica do direito, né, e do direito como ele é concebido, e do direito como ele é aplicado, muitas vezes é uma lógica de fazer com que situações de violência e violação de direito às mulheres se perpetuem, né? Então, acho que parte do nosso exercício aqui, enquanto uma mulher do direito, né, é conseguir ter um olhar sobre isso e tentar, a partir disso, mudar como as estruturas são realizadas, né? Então, eu fiquei muito feliz de receber esse convite, de estar compartilhando um pouco com vocês, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios. Como a gente concebe um direito que pensa mais quem somos, um direito que consegue atender ao que somos, né? Um direito que não nos revitime mais uma vez, quando a gente já passou por situações humilhantes, degradantes, violentas, né? E isso é realmente difícil. E eu sei que essa tarefa de se permanecer e muitas vezes ser essa voz de resistência, né? É extremamente difícil. Então, hoje eu estou aqui no Ministério da Justiça, não preciso dizer, né, mas é um ambiente extremamente masculinizado, né? Então, assim, a gente tem a maior parte das pessoas que ocupam cargos de poder dentro do Ministério são homens,
a maior parte dos servidores são homens, né? A maior parte das pessoas que compõem as forças de segurança federais são homens, né? Então, muito do meu trabalho aqui é ser uma porta de entrada, né? Conseguir abrir outras portas para que outras mulheres cheguem, outras mulheres e vivenciem isso aqui. E não é fácil, às vezes é um caminho solitário, né? Muitas vezes, quando você é a única mulher dentro dos espaços, e você tem que por vezes alterar a sua personalidade, e às vezes falar várias vezes a mesma coisa, né, para que seja entendida, para que seja levada em consideração, e tudo aquilo que falaram para mim em vários momentos da minha trajetória, de que para você vai ser mais difícil, foi, para você vai ser mais, para você, você vai ter muito mais chance de chegar, foi, né? Mas a gente sempre vai tentando superar essas barreiras, né? Eu lembro, eu tenho, trazendo aqui também numa perspectiva mais racial, eu tinha muito pouco letramento racial, professora Patrícia, quando eu estava aí no Mackenzie, assim, não era uma coisa que eu tinha incorporado. Era um outro momento de Brasil, mas também não era um momento que eu tinha incorporado muito essas discussões raciais, né? Quem me falou que eu era negra, porque é isso, às vezes estar no Brasil é um momento de se descobrir negra, especialmente para mim, que não fui criada numa família militante, que não tinha esse tipo de narrativa, que alisava o cabelo desde quando eu tinha 10 anos de idade. Então, se tornar negra, né, é também no Brasil algo que acontece com frequência, mas quem me chamou a atenção para isso foi o único professor negro que eu tive no Mackenzie, que foi o Edivaldo Brito, né? Então, ele me deu um semestre de aula, nem deu um semestre inteiro, deu 1 mês e meio de aula. E foi ele que me chamou num canto um dia, e a gente tinha várias discordâncias, e eu falo isso sempre abertamente, já falei para ele, inclusive pessoalmente, sobre questões de ditadura militar, sobre política, que a gente era divergente em tudo. Mas foi ele que me chamou num canto um dia e falou que eu era negra. E eu até quis rebater com ele. Não sou negra, sou morena. Aí a gente ficou naquele ping-pong. Não, você é negra, você é morena, você não, não, não. E aí ele falou, não, para. Você é negra. E por você ser negra, você vai ter que se esforçar 2 vezes mais para chegar no mesmo lugar que esses seus colegas de classe vão chegar. Eu fiquei olhando assim, e aí aí ele estava saindo da sala, virou para mim e falou: e ainda tem mais, você é mulher, então coloca umas 4 vezes mais. E saiu andando. E aí depois, numa outra aula, ele me trouxe o livro do Abdias Nascimento, Genocídio Negro Brasileiro, e o livro de discriminação racial da Sueli Carneiro. E foi ali, naquele processo, com um professor que eu discordava politicamente até a raiz, que eu comecei a me reconhecer enquanto uma pessoa negra. E isso foi limitando inclusive a minha presença dentro do Mackenzie, né? Porque aí você vira aquela pessoa desconfortável, aquela pessoa que traz um assunto desconfortável para a mesa, né? Que por mais que hoje a gente tenha uma concepção de que é necessário enfrentar o racismo estrutural, é necessário não ter somente uma justiça que combate o racismo, mas uma justiça que seja antirracista, que enfrente de cara o racismo, não era uma concepção que tinha na época, né? Então sempre foi um caminho solitário, sempre foi um caminho um tanto doloroso e sempre foi um caminho com muitos desafios, né? E hoje aqui no Ministério da Justiça eu tive que adotar uma figura que eu chamo de intérprete racial, porque eu sou secretária, mas eu sempre carrego um homem branco do meu lado, porque às vezes a pessoa está me falando comigo e eu falo para ela, a pessoa não incorpora o que eu falo. Aí o meu diretor, que está aqui do meu lado, o meu assessor, né, que é um homem branco, fala a mesma coisa que eu falei e a pessoa entende, né? Então, a violência, ela está na sutileza, ela está num não olhar, ela está numa não consideração, ela está num processo de não escuta. É como se quando a gente falasse, a pessoa, mesmo estando em uma posição de poder, a pessoa vai pensar em outra coisa, enfim, desconsiderar totalmente o que você está falando, porque não está vindo da imagem que ela esperava. E eu vou continuar rompendo as margens, porque faz parte desse trabalho que eu estou aqui, que o movimento negro me ensinou, depois de toda essa experiência ali com o Edivaldo Brito, eu fui atrás de um movimento negro mais, né?
mais próximo do meu campo político, e o que o movimento negro me ensinou, especialmente as mulheres mais negras do movimento, é que os nossos passos vêm de longe, e isso nos dá responsabilidade tanto com quem veio antes de nós e com quem vem depois de nós, né? Então, uma parte do caminho que eu tenho a trilhar é um pouco nisso, né? E aí, quando a gente está falando de direitos, assim, acho que esse processo de fortalecer mulheres na ciência, mulheres nas ciências jurídicas, é extremamente importante. E aí, o que eu trago para esse elemento, e aí vou encerrando, né, Karen, que eu não contei meu tempo, mas talvez já esteja estourando, vamos fazer isso com ousadia. Eu sempre levo a Carolina Maria de Jesus comigo, né? Ela tem uma frase que fala: disseram-me que eu tinha sorte, eu lhes disse que o que eu tenho é ousadia. E é isso que eu tenho levado por aqui. Ousar a chegar onde falaram que eu não tinha que chegar, ousar a fazer o que falaram que eu não posso fazer, ousar a desafiar o que chamam de impossível. E faço aí esse convite a todas e todos vocês para ousarmos juntas, né? E crescermos juntas e nos desenvolvermos juntas. Obrigada aí, Karen, professora Patrícia, sempre bom estar com vocês. Eu vou ficar aqui acompanhando o evento. Muito obrigada, é sempre muito bom te ouvir. Sou suspeita, né? Embora eu não a conheça pessoalmente, sou seguidora assídua sua das redes, acompanho o seu trabalho, muito fã dele, da sua atuação. Então, é muito bom poder ouvi-la, poder tê-la como exemplo de uma mulher aguerrida, que ocupa esses espaços tão importantes para nós no direito. E eu acho que, né, dentre a sua fala, coisas que eu achei muito interessante, primeiro, para além de tudo, foi quando você citou a questão da representatividade. Isso é algo que vem sendo recorrente na fala de todas as nossas palestrantes até então, por perspectivas diversas, né? Não só por questão de classe, raça, mas também em razão de mulheres ocupando espaços diversos na ciência, em âmbitos acadêmicos e profissionais, e você ter dito isso hoje também, né, com a sua perspectiva, foi muito rico. Eu acho que vai ser mais rico ainda, né, a gente poder contar agora com a fala da doutora Daniele, primeiro por você ter trazido inicialmente, né, a sua fala enquanto advogada, que estava do lado de lá, e agora a gente poder ouvir, né, a fala da doutora Daniele, que tem toda uma experiência diversa, mas agora de dentro do sistema, né, para poder compartilhar conosco. Então, doutora, boa noite, muito obrigada novamente pela presença, e eu lhe passo a palavra. Obrigada, Karen. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar. Agora ouvindo a doutora Sheila falando, que mulher potente, como é gostoso ouvir. Parabéns, o lugar que você ocupa, a importância que você tem, ela é muito além da representatividade. Eu tenho certeza que você está aí fazendo um trabalho fundamental e transformando as vidas. Doutora Patrícia, prazer conhecê-la, não conheço ainda. Agradeço também o convite da Rafaela Isley por participar aqui junto com vocês, espero contribuir de alguma forma. Eu não sou da área acadêmica, na verdade, né? Eu comecei minha pesquisa, é algo muito recente, e vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem melhor. Bom, eu sou juíza há 8 anos, e desde que eu ingressei na magistratura, eu lido diariamente com a competência cumulativa que abrange violência doméstica e familiar. E eu também tive que passar por um processo de letramento de gênero e acabei me deparando com a necessidade de passar também por um letramento racial e de classe, porque são interseccionalidades extremamente necessárias para você poder entender violência doméstica e familiar. Nesse período de 8 anos, no começo da minha carreira, eu passei no fórum por uma situação muito peculiar. Eu estava em audiência e a próxima audiência aconteceram, uma audiência de violência doméstica, e tinha um homem, um agressor, e a vítima aguardando para serem ouvidos à próxima audiência. Nesse aguardo, ele desferiu um tapa no rosto dessa mulher.
enquanto eu estava dentro da audiência, e aí me chamaram, os guardas, enfim, eu dei voz de prisão, mas aquilo foi um marco para mim, porque foi a partir daí que eu comecei a perceber a peculiaridade, a complexidade que envolve violência doméstica familiar. Então, me chocou bastante, eu comecei a pensar que pode um homem que está prestes a ser julgado, dentro de um ambiente oficial, prestes a ser ouvido por uma juíza, com testemunhas, com guardas, ele se sentiu no direito de agredir a mulher naquele ambiente. Ele se sentiu tão dono e tão certo do que ele estava fazendo que ele agrediu ela enquanto esperava para ser julgado numa audiência. Então, aquilo me despertou. Eu queria entender melhor violência doméstica familiar. Eu queria entender todas as complexidades. O que fazer com que o homem se sentisse assim tão usado em praticar violência e o que fazia com que a mulher também participasse daquilo de alguma forma e o que fazia com que as pessoas naturalizassem essa violência, né? Porque eu tenho muitos colegas, a gente conversa muito sobre violência doméstica familiar e, foi desenvolvido, inclusive, um estudo no CNJ no sentido de perfis de magistrados. Então, tem magistrados comprometidos com a causa, tem magistrados não comprometidos e magistrados que estão entre um e outro. Então, o que faz a gente ter uma justiça tão fluida, uma justiça tão instável com relação a esse crime? E aí eu passei a estudar. E ao mesmo tempo que eu comecei a desenvolver esse estudo, né, a partir de uma pós-graduação em neurociência, eu também comecei a desenvolver um projeto social que é o Somos Marias. A primeira coisa que eu fiz foi aqui na minha cidade foi mapear a cidade inteira e eu queria entender o que eu tinha de rede de proteção para a mulher. Eu não tinha nada. Eu chamei todos os secretários, eu chamei prefeito, chamei Ministério Público, chamei Defensoria, IOB, e a gente não tinha nenhum trabalho específico para essa cidade. A mulher que sofria violência doméstica não tinha para onde mandar. Eu não tinha nenhuma rede de acolhimento. E aí eu comecei a desenvolver esse Somos Marias. Então, qual que é o ideal, qual que era a minha vontade inicial? Eu queria oferecer todas as ferramentas necessárias para que as mulheres em situação de violência conseguirem superar o relacionamento violento, o que abrangia, na minha concepção, aspectos da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde psicológica, espiritual, social, sua segurança, sua dependência, sua autonomia financeira e sua autonomia emocional. Então, era muito complexo, mas eu não me contive diante dessas barreiras e comecei a escrever o projeto. Hoje a gente tem uma capa. Não, voltando um pouquinho, diante daquela situação, daquela cena do homem, do agressor agredindo a vítima, a sua esposa, momentos antes da audiência, eu decidi que o fórum deveria ter um lugar especialmente desenvolvido para mulheres. Então, eu criei uma sala, que é a Sala das Marias. Nessa sala, a mulher que fosse esperar a audiência, ela ia ficar nessa sala. Não é uma sala comum, ela não parece fórum. É uma sala acolhedora, é uma sala humanizada. Então, eu faço pauta de violência doméstica e essas mulheres se reúnem lá, no momento que estão esperando para fazer a audiência. E essa reunião permitia uma troca, né, de confidências. E eu comecei a me preocupar com essa troca de confidências, dela ir para um lugar de desamparo, dela ir para um lugar de depressão. Então, eu coloquei nessa sala uma psicóloga, para que ela intermediasse essas conversas. E aí, essa psicóloga ela começou a me trazer várias questões que envolviam a violência doméstica, e por que era importante a gente ter um trabalho um pouquinho mais aprofundado. E aí, eu comecei a fechar parcerias com as secretarias, com a sociedade civil, e eu percebi a necessidade de ter não só uma sala, aí eu queria ter uma casa. E aí a gente conseguiu ter a Casa das Marias. A Casa das Marias, ela funciona hoje como uma rede de atendimento integral para as mulheres, todas as ferramentas que ela vai precisar
E aqui, assim, eu tenho exemplos muito diferentes. Por exemplo, eu tive uma mulher que, ela, em razão da violência doméstica, ela ficou acamada. E aí a gente começou a fazer uma campanha para uma cama hospitalar. A gente conseguiu a cama hospitalar. Então, eu já tive que fazer campanhas de doação de roupa, porque essa mulher saiu de casa com a roupa do corpo, ela fugiu. Eu já tive situações de que a mulher denunciou, na verdade ela não conseguiu denunciar, ela não tinha acesso ao celular, a vizinha denunciou, e graças ao projeto a gente conseguiu libertar essa mulher de uma situação de cárcere. Então, o que o Somos Marias acabou fazendo? A gente criou um sistema, um fluxo de atendimento, em que todo o profissional, todo agente público que tem contato com uma mulher em situação de violência vai trazer para o projeto, e aí a gente vai fazer os encaminhamentos necessários. O que essa mulher vai precisar? Na maioria das vezes, atendimento psicológico, terapêutico. Muitas vezes ela vai precisar de assistência social, e essa assistência social, inicialmente, pode ser cesta básica, e isso não é assistencialismo, a fome tem pressa, e a gente muitas vezes precisa fornecer cestas básicas. Capacitação, a gente inaugurou, o ano passado, uma cooperativa de mulheres vítimas de violência doméstica, então acabou virando um negócio social. As mulheres que têm interesse em integrar essa cooperativa, elas conseguem ser capacitadas para costura, produção de artesanato e aferir renda. Atendimento jurídico, né, a gente sabe como que é vinculado a questões, principalmente do direito de família. As mulheres precisam resolver questão de divórcio, da guarda dos filhos. Então, a gente tem um atendimento especializado, voltado a mulheres em situação de violência. E tem essa parte de educação, que também é possível que a gente consiga encaminhar ela para fazer uma faculdade. Hoje eu tenho 2 atendidas fazendo faculdade de enfermagem, e tudo isso de modo gratuito. O procedimento do Somos Marias também abarca o agressor. E por que é importante abarcar o agressor? Porque é importante que a gente não só rompa aquele núcleo de violência, a gente precisa romper a história de violência de cada pessoa. Então, se a gente simplesmente convencer aquela mulher que ela tem que sair do relacionamento abusivo, primeiro que a gente precisa analisar se ela tem um plano de segurança. Se ela não tiver, a gente tem que trabalhar o plano de segurança dela. E segundo, que a gente precisa trabalhar com esse agressor, porque se a gente não trabalhar com esse agressor, ele vai agredir novamente. Então, eu vou ter quando eu tinha um núcleo violento familiar, eu vou ter 2, porque se não trabalhar essa mulher, ela vai se envolver novamente com um homem agressivo, e ele vai novamente fazer uma outra vítima. Então, é importante que eu trabalhe com o agressor. Então, um braço do Somos Marias também é o João de Barro, que trabalha com homens, homens autores de violência doméstica. E aí a ideia do João de Barro é justamente que eles trabalhem a subjetividade deles, que eles reflitam sobre o que levou o comportamento deles dessa forma, por que eles agiram dessa forma, a desconstrução de estereótipos de gênero, conscientização dos direitos das mulheres, informações sobre a Lei Maria da Penha, transformação da masculinidade hegemônica e a construção de novas masculinidades e, principalmente, evitar a reincidência. Está dando certo? Sim. A gente teve 4 grupos formados, mais de 400 homens, e a gente teve uma reincidência. E essa reincidência não é uma reincidência qualquer, porque esse homem que reincidiu, ele procurou o psicólogo do João de Barro para desabafar sobre isso. Quer dizer, ele percebeu o erro e ele sinalizou alguma tentativa de mudança. Então, é importante que a gente faça essa transformação. Então, quais são os públicos-alvos do Somos Marias? A mulher, o agressor e os filhos. E os filhos são importantes também para a gente tratar da transgeracionalidade da violência doméstica e familiar, que é
A violência doméstica, ela passa de pai para filho, de mãe para filha. Então, enquanto a família sempre vai ser o nosso primeiro agente socializador. Enquanto a menina assiste a mãe sendo submetida àquela violência e aceitando aquela violência de alguma forma, ela vai aceitar aquilo como natural para os próximos relacionamentos. E o menino da mesma forma. Então, também é parte do Somos Marias a gente trabalhar a capacitação de crianças e adolescentes com relação a relacionamentos abusivos e também a parte terapêutica dos filhos da violência. A gente trabalha inicialmente com uma anamnese. A mulher que passa pelo Somos Marias, ela passa por uma anamnese de atendimento sobre todo o histórico de violência. Ela passa por um psicólogo, e a partir dessa anamnese a gente consegue saber estatísticas, a gente consegue traçar plano de segurança, a gente consegue fazer um banco de dados para fins científicos, que no futuro a gente pretende desenvolver pesquisas nesse sentido, e o principal, a gente consegue fazer com que ela perceba qual é a violência que ela está sofrendo, desde quando ela sofre essa violência, quais são os preditores da violência. Ela consegue, no final desse atendimento inicial, a gente consegue fazer uma análise de risco e falar para ela se ela está correndo risco ou não. A gente precisa analisar risco toda hora, o tempo todo, que é o que eu falo para todos os atendentes do projeto Somos Marias. E por que é importante esses preditores? Porque feminicídio é um crime evitável. Estudos comprovam que de 80% a 90% dos feminicídios acontecem antes tendo um episódio de violência física, no mínimo. Então, se antes houve uma violência não letal, a gente pode evitar o feminicídio. Então, nesse momento, nesse primeiro atendimento, a gente vai fazer toda essa análise, que vai servir também para a construção de melhoria do próprio projeto de políticas públicas, e vai informar essa vítima. E, por fim, a gente vai fazer todos os encaminhamentos necessários. Onde vai ser feito o atendimento? Tudo na Casa das Marias. Porque a gente sabe também que violência doméstica, para a gente romper o ciclo da violência, a mulher passa por uma rota crítica, ela passa por vários serviços, e cada serviço representa uma barreira. O atendimento, muitas vezes, é feito por profissionais não capacitados. Então, a gente quer evitar tudo isso, a gente não quer que a mulher fique peregrinando na cidade, e ela faz tudo isso na Casa das Marias. Tudo com atendimento humanizado, com profissionais especializados, capacitados, e esse é um dos diferenciais do Somos Marias. Além disso, quando eu digo o projeto, né, não apenas eu pessoalmente, a gente conseguiu, através da união de esforços, outros agentes. Então, quem participa do Somos Marias aqui? Ministério Público. Por que é importante o Ministério Público? Quando tem uma notícia de descumprimento de medida protetiva, eu preciso que o Ministério Público saiba de modo imediato. E eu preciso que eles, de modo imediato também, se manifestem, se é caso de prisão ou não. Muitas vezes é isso que vai determinar, que vai evitar que o pior aconteça. Então, a gente tem um canal de diálogo muito ágil com o Ministério Público. É possível que eles recebam a notícia de descumprimento de medida protetiva, inclusive por WhatsApp, e que eles se manifestem, inclusive, por peticionamento nos autos de modo imediato. Agora, acho que falhou minha câmera aqui, gente, mas vou prosseguir. A OAB, que é uma parceira nossa, principalmente na parte de atendimento jurídico especializado, capacitado, porque a gente quer evitar ao máximo que essa mulher passe por outra situação de violência. Então, a gente precisa que ela seja atendida por advogados, mas que advogado ou advogada sensíveis à causa, que entendam a complexidade da violência doméstica familiar. E toda a sociedade. Na verdade, a gente teve um acolhimento de toda a sociedade com relação ao projeto Somos Marias. Isso é um ato de governança, né?
Quando a gente fala que a gente tem um problema complexo, numa sociedade complexa, a gente precisa que diversos autores se unam para conseguir um objetivo, a transformação social, de fato, de modo concreto aconteça. Então, eu acho que o que é fundamental mesmo é a gente conseguir essa união de esforços no mesmo objetivo. Mas, além disso, o que eu ainda não consegui, e o que eu luto bastante ainda para conseguir, apesar de ter vencido o prêmio Rompa do Tribunal de Justiça, né, que eu achei que iria mudar bastante coisa da visão do Tribunal de Justiça, e ter ganhado também o prêmio Novari, é o reconhecimento do tribunal. E aqui entra um pouco, inclusive, do que a Sheila trouxe, né, do reconhecimento por parte do tribunal, de que tratar da responsabilidade social é uma dimensão essencial da instituição, que é dever não só da Daniele Juíza, aliás, não é nem dever da Daniele Juíza, é dever da Daniele cidadã ter essa responsabilidade social, se preocupar com violência doméstica, se preocupar com igualdade de gênero, igualdade de raça, que é só assim que a gente vai ter um país mais igual, um país mais justo e solidário. É basicamente isso. Eu fico aqui acompanhando o evento de vocês. Quero mais uma vez parabenizar. É fundamental que a gente fale cada vez mais, nós mulheres, que a gente ocupe espaços. O CNJ está com essa pauta, né? A gente está falando aqui a gente falou aqui da Sheila, do Ministério da Justiça, mas essa pauta também é muito importante na magistratura. Recentemente foi editada uma resolução nesse sentido pelo CNJ para garantir a paridade de gênero, para garantir o acesso de mulheres magistradas no segundo grau, porque, infelizmente, é muito desigual, é muito injusto. Para além das microviolências que a gente sofre, né? A gente sofre bastante com o que acontece de fato, com o que acontece na progressão da carreira, né, a questão da maternagem, como que a gente fica atrasado, porque a gente, atrasado aqui entre aspas, né, porque a gente é mãe, né, e o tanto que a sociedade nos cobra por isso, qual que é o peso das nossas escolhas, que não existe esse peso por parte dos homens. Então, eu acho que a gente está num grande movimento revolucionário, e a gente precisa cada vez mais se unir, que a gente precisa cada vez mais se reconhecer nas outras, né? Nós e as outras, como irmãs, irmãs de luta, como mulheres feministas, que entendem a importância da igualdade. É isso, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Estou aqui acompanhando. Obrigada, Daniela. Eu fico muito, muito, muito feliz em ouvir uma fala como a sua. É de uma luta diária, né, de todas nós, mas eu acho que é um quentinho no coração ouvir isso vindo de dentro do Poder Judiciário, né? Eu, enquanto advogada, que também atuo, sobretudo em causas, né, relacionadas a mulheres. Eu, conversando outro dia com uma amiga advogada, a gente discutindo, né, como é difícil adentrar o sistema para fazer com que, de alguma maneira, essa perspectiva seja adotada, e ver toda a sua trajetória, a sua sensibilidade, e que isso não te fez só se sentir incomodada, mas, sobretudo, tomar providências, né? Isso traz uma força muito grande, sem dúvidas, para a gente que está ouvindo e acompanhando um trabalho tão bonito quanto o seu. Obrigada. Gostaria agora de passar a palavra para a professora Patrícia, que está aqui conosco essa noite, ao meu lado. Professora, obrigada novamente pelo seu aceite em conversar conosco. A professora Patrícia é orientadora aqui de todas nós do programa, né? Então, a gente é um pouco suspeita para falar a respeito, mas eu acho que todas nós, né? Nós da APG e nós quem já temos estudado, não só atuado, né, enquanto advogadas,
nas nossas respectivas áreas diversas, mas também nas nossas pesquisas. E a professora Patrícia vem acompanhando esse nosso trabalho de perto, né, de há algum tempo. E eu acho que vai ser muito bacana ter essa fala dela ao final, para depois dessa pontuação, né, tão pessoal e profissional das palestrantes anteriores, ter a possibilidade de ouvir a professora Patrícia trazendo essa perspectiva que vai englobar tudo, né? Então, obrigada, professora, eu te passo a palavra. Eu que agradeço, Karen, agradeço o convite da PG. Não vou nominar os outros membros que estão aqui. Boa parte deles, acho que eu tenho uma contribuição aí para a formação da PG, porque presidente e vice são todos meus orientandos. Onde se vê que eles são esse bom de nós, né? Eu já repeti isso mais de uma vez. Queria cumprimentar as doutoras Daniele Grandinetti e Sheila de Carvalho. Que bom te rever, Sheila. Muito prazer, Daniele. Não as conheci, ou pelo menos não as reconheci, no caso da Sheila, mas queria dizer que essas duas mulheres, com falas tão potentes, são exemplos do que eu vou falar hoje aqui, né? Que é uma perspectiva um pouquinho mais distanciada e talvez mais científica do que está acontecendo com as mulheres no direito, né? Então, eu queria partir da ideia de paradigma do Thomas Kuhn, né? Na estrutura das revoluções científicas, uma obra assim, que é fundamental para toda a academia, né? E para o Kuhn, paradigmas são realizações científicas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. E aí eu queria chamar a atenção por uma característica dos paradigmas, que é a permanência, e o quanto os paradigmas no direito são mais permanentes que nas outras áreas. Então, a dificuldade do direito olhar para a mudança social, para tudo que acontece do lado de fora da janela, né? E acompanhar essas mudanças. Daí a importância de nós quebrarmos permanentemente paradigmas. E essas duas mulheres são exemplo, nas suas falas, exatamente dessa quebra de paradigmas. Eu digo que se os nossos alunos, né, já se vão mais de 30 anos que eu estou na sala de aula, mas em faculdade de Direito, 28, especificamente aqui. E eu digo que se os nossos alunos, essa geração, durante esses 28 anos, tivesse lido, por exemplo, o Contrato Sexual da Carole Pateman, quando leu Hobbes, quando leu Rousseau, quando leu Locke, né? Teria entendido que a gente não estava falando só de uma história de liberdade. A Pateman vem e fala de uma história que foi simplesmente ignorada pela ciência, que foi a história do casamento, a história do que acontecia entre quatro paredes, Daniele, uma história de submissão, uma história de violência. Então, o próprio maior teórico da justiça do século XX, John Rawls, eu não tiro os méritos do Rawls, Uma Teoria da Justiça é uma obra que eu acho que todo mundo tinha que ler. Só que até o Rawls ignorou a família. Ele entendeu que uma sociedade justa era uma sociedade constituída de instituições básicas justas, mas ele ignorou solenemente a família. Então, até a Lei Maria da Penha, né, que tem pouquíssimo tempo de existência no Brasil, entre marido e mulher, ninguém metia colher. Né? Era uma lógica que permeava a sociedade, que em muitos lugares ainda vigora, porque a mudança social não se faz por decreto, né? É muito mais lenta, mas que a gente precisa fazer mudar dentro dos cursos de direito.
né? O direito ele tem sido usado historicamente para disseminar, para perpetuar relações de poder e dominação. Interpretar o direito de uma forma crítica permite que a gente identifique os interesses que estão em jogo, né? Interprete as transformações da sociedade, participe de uma forma mais consciente dos debates jurídicos. E aí, quando a gente fala de mulheres na ciência do direito, gente, essa história é muito nova, é muito nova. Em 1898, a Mirtes de Campos se tornou a primeira bacharel em direito no Brasil. Mas o percurso dela para exercer a advocacia foi super longo. Quando ela foi se inscrever no IOAB, que era o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, foi a instituição que antecedeu a ordem, a OAB, ela foi orientada a fazer isso como estagiária. Isso não acontecia com os homens. Aí, cumprido o período do estágio, ela foi lá e requereu a inscrição. O Instituto levou não sei quanto tempo para definir a inscrição da Mirtes. Naquela ocasião, as escolas normais eram uma espécie de ensino profissionalizante, ela era a opção de que as mulheres dispunham no Brasil. Elas formavam professoras, basicamente, para dar aula no, então, curso primário, né? E as mulheres já desempenhavam esse trabalho de educar crianças dentro de casa, então isso possibilitou que isso se tornasse um nicho para as mulheres. Só que, mesmo na escola normal, a própria escola normal era conhecida como espera-marido. Era como se as jovens professoras estivessem ali enquanto o casamento não vinha, né? E só em 1961, ou seja, há pouco tempo, que as normalistas passaram a poder prestar outros vestibulares que não pedagogia e as licenciaturas. Elas tinham essa vedação. Era só pedagogia e licenciatura, ou seja, a mulher estava destinada a se tornar professora. Então, a mulher não ia ser advogada, não ia ser profissional do direito. Foram pouquíssimas que, antes disso, quebraram essa dificuldade de chegar. Bom, só que ainda, mesmo em 61, quando houve autorização para eles prestarem outros vestibulares, o conteúdo que era demandado pelo exame vestibular envolvia aspectos que só eram ministrados nos cursos secundários, científico e clássico. Ou seja, a normalista não entrava, a não ser em pouquíssimos casos em que ela estivesse muito bem preparada por fora. Tudo isso para dizer o seguinte, para dizer que a lógica era a manutenção das mulheres no espaço doméstico, né? Basta ver a quantidade de medidas que garantiram, que a lei, né, por meio da lei se garantiu privilégios aos homens, o velho pai do poder, né, que não foi tão velho assim, porque até 2002, né, era o pai do poder. O próprio Vargas, no mesmo ano que ele baixou um decreto autorizando o trabalho da mulher, ele proibiu o trabalho da mulher em determinadas situações, em jornada noturna, por exemplo, porque, afinal de contas, mulher honesta não está na rua à noite, né? E no mesmo ano, que é 32, houve um decreto, que era o decreto do Dia das Mães, que reconhecia a função primordial da mulher na sociedade brasileira, que era a mãe cívica. Ou seja, uma lógica de que ela seria integrada ao mercado de trabalho, se como exército de reserva, né? Mas o seu espaço prioritário era o espaço doméstico. E ainda em 32, o Código Eleitoral, que autorizou o voto da mulher, o fez como uma faculdade. O voto não era compulsório para ela, era facultativo. Para os homens entre 21 e 60 anos, se não me engano, era obrigatório. Qual era, então, a lógica? Era, mulher casada só vai votar se o marido deixar. Então, isso
resguardou a autoridade do marido no espaço doméstico. Por que eu estou falando disso, né? Eu estou falando disso para constatar que a gente vive numa sociedade extremamente desigual, e eu nem estou fazendo recorte racial, porque senão a coisa fica muito mais séria, muito mais séria. Queria dizer para a Sheila, que dei aula durante muitos anos, me ressentindo de não ter muitos ou não ter quase nenhum aluno negro na sala de aula. Me conformava com isso, não me conformava com isso. E quando vieram os primeiros, eu vi muita hostilidade. E quando vieram os primeiros pronistas, eu vi muita hostilidade. Tenho o privilégio de, entre os meus mais ou menos 15 doutores, pelo menos 6 terem sido negros, pelo menos. Acho que isso retrata um compromisso com um projeto de ascensão social de membros de outros grupos que tem tanto valor e tanta importância para a sociedade quanto os que foram eternamente privilegiados. O direito, especificamente a advocacia, mas o direito, de um modo geral, ele veio para o Brasil, os cursos de direito vieram para o Brasil para formar filhos homens de famílias de elite. É por isso que a reação às cotas foi tão virulenta, foi tão... eu acho que só quase assemelhada à PEC das domésticas, a reação à PEC das domésticas, porque é uma rejeição à aceitação de membros de outros grupos num espaço que seria destinado aos privilegiados, né? Então, e na academia, como é que é isso, né? Como é que é isso? Gênero, vou falar especificamente das mulheres, que era a minha proposta inicial, acabei fazendo algumas considerações sobre a questão racial, porque não dá para não fazer no Brasil, né? Não dá para não falar de raça, não dá para não falar de classe, não é o mesmo fenômeno de discriminação, porque tem gente que quer colocar raça dentro de classe, né? Dizer, resolve a questão de classe, que a de raça vai estar resolvida, não vai estar. Mas e na academia? A academia reproduz, em grande medida, no campo simbólico, né? Isso tudo, esses paradigmas que imperam, ela revela uma barreira ao ingresso, à ascensão das mulheres, ao simples pertencimento ao espaço acadêmico. Ao simples pertencimento ao espaço acadêmico. Faz alguns anos que no programa de pós eu resolvi que eu ia me autodidaticamente formar em teoria feminista, do Estado do Direito. Eu estava vendo o pessoal trabalhando esses temas com referenciais teóricos inadequados. Por sinal, acabou de sair o segundo volume dessa obra aqui, se chama Trilhas Feministas, Gênero e Direito, pela editora Radiadora, está na pré-venda, o segundo volume. Sheila, ele trata exatamente de feminismo negro e decolonial, fruto do trabalho do grupo de pesquisa, ao qual vários alunos e alunas estão integrados aqui. Então, eu decidi que eu ia trabalhar com teoria feminista do Estado do Direito para dar um outro tipo de referencial e para olhar para outras áreas do conhecimento, que o direito não consegue ter solução para tudo. Não consegue ter solução para tudo. E a resistência a esse tipo de trabalho, de todos os lados, foi, assim, muito, muito ostensiva, muito violenta. Mas eu acredito no que a gente está fazendo. Acredito no que a gente está fazendo. Não dá mais para ser unidisciplinar, não dá mais para ser hermético, não dá mais para ter uma linguagem inacessível. O juridiquês, eu lembro de uma aluna há muitos anos que me encontrou no corredor, virou assim o livro e me disse, professora, leia isso aqui. Era um livro de tributário. Eu li umas 3 vezes o parágrafo. Ele disse, o que a senhora entendeu? Eu falei, não entendi nada. Aí ele disse, o que é isso? Como assim? Não entendeu nada? Eu falei assim,
Eu já fiz a minha escolha. Se eu vou usar a língua como instrumento de comunicação, como instrumento de poder. Está na hora de você fazer a sua. Eu acho maravilhoso que você encontre isso. E agora? Né? Então, assim, ocupar um espaço na academia, eu fui a primeira vice-diretora da Faculdade de Direito, nunca houve uma diretora. Todo mundo me pulava, passava direto para o diretor. E ele dizia assim, conversa com a professora Patrícia, que ela me empresta uma chácara. Aí ele virou para mim e dizia assim, eu vou ensinar esse pessoal a trabalhar com mulher. Não é possível. Não é possível. A gente tem que se provar 10 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Eu fiz uma pesquisa com as advogadas dos maiores escritórios de advocacia, das maiores sociedades de advogados, para mapear o teto de vidro que essas mulheres encontram nos escritórios, para ver realmente se no Brasil havia um teto de vidro. E é assustador, elas fizeram terapia comigo, as coisas que elas me contaram são inacreditáveis, mas elas simplesmente retrataram o que eu vivo na academia, que eu vivo a vida inteira na academia. Em outras pesquisas, em outros espaços, mulheres retrataram o que elas vivem, que é a mesma dinâmica. A mesma dinâmica. Então, não é fácil. Eu achei bonito a professora Solange, outro dia, começar a fala dela dizendo assim, parabéns para todas vocês, era uma mesa grande, por estarem aqui. A gente conseguiu chegar aqui. Isso é muito. E aí eu retomo uma coisa que foi dita hoje. Chegamos aqui, mas puxemos outras mulheres. Puxemos outras mulheres, que por sua vez vão puxar outras mulheres, que por sua vez vão puxar outras mulheres. Porque, como disse uma entrevistada minha, ela me disse assim, Patrícia, tem mulheres que têm a síndrome do pouco de água amassou. Uma das advogadas que eu entrevistei. Eu não. Se eu comi o pão que o diabo amassou, é para que ninguém mais tenha que comer. Para que nenhuma outra mulher tenha que passar por isso. Então, eu acho que é basicamente isso. Pensei em trazer dados, trouxe um monte de coisa aqui, mas acho que essa fala amarra a fala das nossas duas convidadas anteriores, que são mulheres potentes, jovens, e me dá assim, uma grande alegria de sair de cena daqui a pouco e dizer assim, tem muita mulher boa no pedaço para fazer a diferença e para puxar outras mulheres, para alavancar outras mulheres. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora Patrícia. Nós quem agradecemos. Como já disse, somos todos e todas suspeitos por aqui. Mas, como eu imaginava, né, e como havíamos conversado anteriormente, é sempre muito bom poder ter essas amarras com relação aos assuntos, que eu acho que engrandece ainda mais, né, as nossas perspectivas. Enfim, eu acho que deixa o conteúdo sempre mais recheado, por assim dizer. Bom, eu queria reforçar os meus agradecimentos a Sheila, a Daniela, a professora Patrícia, a todos e todas vocês que estiveram aqui presentes conosco, ao pessoal do online também. Opa! Não, imagina, João. Oi, Miriam, tudo bom? Estou vendo você aí conosco agora, obrigada novamente. E, bem, pessoal, eu estou seguindo para encaminhar para o fim. Reforço os meus agradecimentos, aproveito para convidar os presentes, sejam aqui, né, conosco fisicamente, sejam os online, para o nosso último dia desse programa que a PG está proporcionando, das palestras de mulheres na ciência. Amanhã o enfoque vai ser com a questão de urbanismo, acho que vai ser muito bacana também para a gente poder refletir um pouco da questão das mulheres ocupando os espaços na cidade. Então, novamente, Sheila, Daniele, professora Patrícia, agradeço imensamente a presença de vocês e encerro por aqui esse dia tão especial de mais um
ciclo de debates e conversas do Mulheres na Ciência da APG. Obrigada, pessoal. Boa noite. Eu vou pedir para a Gabriela colocar uma imagem no chat para aqueles que estiverem online, que é sobre a inscrição. A gente, como comentou anteriormente, está fazendo o envio, né, disponibilizando horas para aqueles e aquelas que tiverem interesse. Então, a Gabi vai compartilhar aí com vocês, caso alguém não tenha se inscrito, através do QR Code que a gente enviou anteriormente, ou pelo Forms anteriormente também. Só fazendo um adendo, peço desculpas, né, que acabei esquecendo, não sei se de repente alguém do online gostaria de fazer algum questionamento, aproveitando as presentes ainda aqui, se vocês tiverem alguma questão. Presencial também. Não? Muito bom, gente. Obrigada novamente. Daniele, Sheila, obrigada, viu, meninas? Vocês foram excelentes aqui conosco. Admiro imensamente o trabalho de vocês, assim como todos aqui, certamente. Foi muito, muito bom poder ouvi-las aqui essa noite. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Karen, obrigada pelo convite. Doutora Patrícia, nós não nos conhecemos, mas eu poderia ficar horas ouvindo a senhora, viu? Foi um prazer. Sheila, igualmente, eu aprendi bastante com vocês hoje. Muito obrigada a todos. Obrigada, meninas. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Sim.